Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Tauande Davi. Aqui ao meu lado está o meu amigo Tiago Minti, ou Mentiroso. Fazia tempo que eu não falava Fazia essa, tempo que ele né? não falava, dá um ódio mortal desse desgraçado. Mas tudo bem. Agora meu Instagram é Gol do Thiago, gente. Esquece Mint, deixa essa história. Agora tem uma nova história acontecendo. É isso aí. Se você quer saber aonde encontrar os nossos podcasts, pode ser no canal da Hub, Isso. no YouTube. Como Procurar que... pro Pé na Areia mesmo já vai encontrar. Se o procurar pro- Pé na Areia já encontra. Pé na Areia PDC, Pé na Areia PDC. E hoje aqui com um cara que revolucionou a notícia aqui do bairro, que tomou uma iniciativa muito positiva, é uma das páginas mais seguidas do bairro. Ele tem o programa, tem a rádio. Felicidade. A Felicidade. Muito prazer. É, Sim, é um prazer estar recebendo aqui o Jaime, né? Que é do. Jaime. Isso. Jaime, se tu puder fazer pra gente uma introduçãozinha de quem é o Jaime, pra galera conhecer. Então, Eu sou o Jaime Júnior, sou diretor do jornal Conexão Comunidade. Eu trabalho na área de comunicação desde que eu me conheço por gente, porque eu já venho de família. O meu pai trabalhou em rádio 50 anos, ele trabalhava também como publicitário aqui em Floripa? no Rio Grande do Rio Sul. Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Eu estou em Floripa há 16 anos já. E quando eu vim para Floripa, eu já vim direto para os ingleses. Sim. Então, eu vim para trabalhar Eu trabalhei 2 anos e meio na Record News e 2 anos e meio no SBT, Sim. na TV. No tempo... Programa diário, hein? Aham. Programa diário. No tempo que a Record, onde é a Record hoje, Sim. a RIC... eles transmitiam o sinal do SBT. Aham. Agora, hoje é a SSC, né? A CC. Aqui NSC. Fica, aqui fica em Sim, sim, Lages. a do em Rio. Lages, Sim. isso. E eu tô aqui desde há 16 anos e trabalhei 5 anos na TV e a gente vai chegando com uma idade que eu tô com 56 anos, 56. né? Jovem, Então, já jovem. Caraca, Não, tá claro, melhor que é nós. jovem. Tá, Não, tá claro. melhor que nós faz mais novo que nós. E o O Tauã também, ele que rodou sem óleo. 56 anos ainda tá jovem. Mas aquela questão de, como era um programa diário, de ter que pegar Nossa. trânsito, centro, bairro... E isso que faz tempo ainda, porque hoje pior ainda, né? Se tu for sair dos ingleses, já é meia horinha pra E sair. naquela época também já era complicado, porque não era duplicado. Não era duplicado. Era até o Trevo de Jurerê, depois eles fizeram até Canasvieiras e exatamente, depois... aqui para os ingleses, a 403. Então ainda era muito complicado de chegar aqui nos ingleses. Então, daí que surgiu a ideia do jornal, né, do Conexão, que a gente começou com o jornal impresso, e o jornal vai fazer esse ano, agora de outubro, 14 anos. Caraca, do jornal. como passa rápido, Passa né? rápido, né? Nossa. Deu 14 anos do jornal. Então, como o jornal levou uns 2 anos e meio, assim, para Começar a dar lucro. para se tornar conhecido, né? Sim. Que eu sempre lembro nas histórias assim que a gente conta sobre o jornal, que logo que a gente começou a fazer o jornal no bairro, as pessoas já me conheciam da TV. Aham. Só que a gente chegava em alguns lugares no evento, vamos bater uma foto, e as pessoas, se jogavam para baixo da mesa, Sim. sabe? Não, eu não quero sair na foto, Sim. não quero. E hoje acontece diferente, né? A gente chega nos lugares, as pessoas, bate uma fotinha. Sim, bota lá, já é o contrário, né? Bota lá no jornal. Apesar que agora, depois da pandemia, né? Com a pandemia, nós não fizemos mais o impresso. Aham. O impresso... Logo depois da pandemia, agora então, na pandemia a gente 2020 mais ou menos pra frente. 2020. 20, 2020 a gente parou com o impresso. Sim. Já era um planejamento mesmo de parar Sim. com o impresso, né? Mas Acho que é uma tendência também, É, não é? Eu acredito que seja uma tendência nacional, pelo menos, de, menos impressão, e tanto que todo mundo lançou plataforma digital e Claro, tal. isso aí. É. E a gente já tinha o site paralelo com o impresso, mas o impresso ainda era muito forte, né? E daí, quando chegou a pandemia, foi um momento da gente... vamos parar com o impresso por causa do custo, tem Sim. distribuição, tem impressão, tem a diagramação. Então, hoje Tu fazia mensal, né? Ou semanal? não, era mensal. Mensal. Então, e mesmo que é um jornal mensal, mas o nosso jornal era um jornal de 32 páginas, Sim. 40 páginas. Bastante Então, coisa. era um jornal bem Razoável, claro. grande, né? Então,
E a gente trabalha em família. Então, a minha esposa era quem fazia a diagramação do jornal. Sim. E a gente tinha as outras coisas que vinham paralelo, comercial, montar os anúncios, as artes dos anúncios. Sim. Então, era muito trabalhoso, é muito trabalhoso para fazer um jornal impresso, ou se você não tem uma equipe. Com Então, certeza. como a nossa equipe era mais reduzida, na época só começou eu e a minha esposa, então era bem reduzida. Eu trabalhava no comercial, depois eu trouxe mais um amigo para trabalhar no comercial, e então era muita coisa para ela fazer. Então, quando Sim. nós chegamos Na pandemia. na ali. pandemia, a gente parou e já estava funcionando o nosso site de notícias do portal, o jornalconexão.com.br. E daí já veio o meu filho, o Emanuel, Sim. trabalhar Ele tem que idade hoje? conosco. O Emanuel está com 31 anos. Sim. 31. Ele, inclusive, tá na Atlântida, né? Não, tá na Jovem Pan. Jovem Pan. O Emanuel hoje ele tá de chefe de jornalismo da Jovem Pan. Ele, em 4 meses de Jovem Pan, porque a Jovem Pan tem 1 ano agora, fez 1 ano, dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro fez 1 ano, e em 4 meses eles já tinham passado da CBN, que era a rádio número 1 em jornalismo. Que loucura. Que legal, né? Pô, E ele tá com algum programa, algum quadro lá? Ele começou o programa, ele tinha 2 programas, na verdade. Ele tinha um programa de manhã, que é o... agora não vou me lembrar o nome, sim. do programa, tá? Mas depois ele tinha um outro à tarde, ele fazia 2 programas, ainda tinha que coordenar todo o jornalismo da Jovem Pan, né? E contratação, além disso, ele faz as contratações, ele que bota a equipe, escala. É tipo nós aqui, a gente bate o escanteio e vai lá cabeçar. E depois defende. É isso aí. É isso aí. Quando a gente trabalha em poucas pessoas, acontece esse tipo de coisa. E daí agora ele só está fazendo à tarde o programa Jogo do Poder, que é direcionado 100% para a política. Ah, Que que legal. legal. A Jovem Pan entrou com essa frente, né? Que não era. Bom, eu até vi, a gente reparou isso, eu tenho acompanhado bastante a Jovem Pan, que eles tinham aquela pegada de humor, sempre foi a linha deles. Sim. E muita gente acabou saindo do programa da rádio exatamente porque eles entraram, tipo o Bola, o Carioca, eles acabaram saindo exatamente porque começaram a entrar nessa pegada um pouco política, e eles não se identificam com isso, né? São humoristas, nem queriam entrar nessa linha. Sim. Mas a gente reparou que a própria Jovem Pan, num geral, ela se politizou, né? Ela tá bem politizada, né? Sim. E ela pegou um nicho e também, que é o bem nicho direita, né? Isso, quer dizer, pegou um nicho da direita e, querendo ou não tinha gente fazendo, né? Eles acabaram pegando uma fatia de mercado aí e foi interessante. Eles tiveram uma ascensão bem interessante, se tu olhar bem desde do programa da rádio, entrar na TV, daí agora, tem um canal só deles. também. Viu? E aí, importante assim, hoje a Jovem Pan, ela tem a parte que é musical, né? Que é a rádio pop, né? Sim. E só jornalismo. A Jovem Pan News é só jornalismo, é onde que tá o Emanuel. Sim. Então, tá bem lá. E, cara, uma coisa que eu sempre admirei em vocês e os seus filhos, foi a postura de vocês. Vocês sempre tiveram uma postura, todos têm voz de locutor, né? E como que eles entraram no jornalismo? Foi de inspiração sua? Viu? Foi você que direcionou? Ou eles se sentiram assim, cara, eu acho que é isso que eu quero? Viu? Na verdade, assim, ó, meu pai era da área, né, de rádio, ele fez tanto programa de auditório. Meu pai começou fazendo um programa de auditório em Porto Alegre, na rádio... Daqui a pouquinho eu vou lembrar o nome Guaíba? da rádio. Não foi na Rádio Guaíba, foi na rádio... Daqui a pouquinho eu lembro o nome da rádio. Ele tinha um programa de auditório, onde cantou lá Elis Regina, na época, cantando o programa dele. E esses artistas todos que vinham de São Paulo, na época, Nelson Gonçalves, esse povo, todo mundo cantava Na rádio. no programa do meu Ah, pai. que legal. Na época tinha... o programa dele tinha mais um programa também de auditório, que o Siroski, Sim. que apresentava lá também. Nem sabia que ele chegou a apresentar programa. Apresentou. Que loucura. Apresentou. Porque ele era dono, né? Sim, mas não sabia que às vezes não quer tomar a frente, né? Mas ele apresentou. Então, e daí o Emanuel, ele veio, meu pai daí já não estava mais nas rádios em Porto Alegre, ele já estava com a idade mais avançada,
e ele voltou para o interior, da onde ele é natural, né? Sim. Cachoeira do Sul, que é na região central do Rio Grande do Sul. E daí o Emanuel começou a ir para a rádio com o meu pai com 7 anos. Aham. Com 7 anos de legal. idade. Então, ele Foi pegando gosto ali. daí o meu pai dava as primeiras semanas, assim, meu pai dava uma fala Aham. pro Emanuel. Emanuel, eu vou falar aqui, vai cantar Chitãozinho e Chororó. E o Emanuel falava, fio de cabelo. Ele era bem novo, ele era criança, Sim, né? sim. Fio de cabelo. Então, e daí meu pai foi aumentando as introduzindo. falas do Emanuel. Daí o Emanuel já falava a hora. Emanuel, a hora certa. O Emanuel dava a hora certa. Emanuel, a hora e a temperatura. Aham. Daí aumentou mais uma fala. Sim. E assim ele foi indo. E o Emanuel, com 8, 9 anos, ele já dominava toda a rádio. Aham. Ele dominava toda a rádio, tanto na parte da mesa bem de à vontade som, já. da mesa de som, ele ia para lá, ele comandava a mesa de som da rádio. Até o operador, a gente falava que o operador era muito preguiçoso, né? Saía para fumar. Emanuel, fica aí que eu vou fumar. E daí o Emanuel ficava lá Vai fazendo. mexendo. fazendo Vai a mesa vai de pegando som. não só o gosto, mas vai pegando também, futuramente a vontade de trabalhar. E ele começou a trabalhar com quanto tempo? E, ó, e o Emanuel, daí ele começou, ele ouvia muito a Rádio Gaúcha. Ah. Que a Rádio Gaúcha é uma rádio hoje, Baitaca, referência. baitaca, né? no Brasil, referência em jornalismo, né? Sim. Então, ele ouvia a Rádio Gaúcha. Eu só lembro do Baitaca. Quando falam em rádio e música do Rio Grande do Sul. Viu? Daí o Emanuel começou a ouvir a Rádio Gaúcha, então ele tinha aquela referência da Rádio Gaúcha como jornalismo, e ele ouvia muito o Macedo de manhã, que Sim. está até hoje na Rádio Sim. Gaúcha. O Sim, a galera lá, parece que a galera perdura lá bastante, né? Eles vão até... Vão, o Macedo já está lá, eu acho Olha, que como é que era o nome daquele... Puta, que Tri- faleceu 30 até. anos, o Ranzolin. Não, mais antigo ainda, que estava no final do almoço. Era tipo como se fosse o Cacau de lá. Como é que era o nome dele? Faleceu faz O pouco Paulo tempo. Santana. Paulo Santana. Paulo Puta, esse aí foi até 735 anos. O Paulo Santana era uma entidade, né? Nossa. Era tipo a rainha, então. Mas era mesmo, lá ele era uma Era mesmo. figura... bom, todo mundo gostava dele, mas ele era uma figura específica, assim, bem muito parecido com o Cacau. Me lembra muito Cacau aqui, a representatividade, assim, né? E era um super jornalista, né? Super. Uma super cabeça. Gremista também. E, ó, já uma inteligência diferenciada. fora da curva. É. Né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta que é bem interessante, tá? Primeiro, bom, tu tem o jornal, né? Criou o jornal ali há 16 anos atrás e tal. A dificuldade que a gente vê sempre que vai criar uma nova ideia, né? Primeiro, as pessoas comprarem ela, né? Comprarem a ideia e querer investir nela. E esse comercial é sempre o mais difícil, né? Sim. Tipo, vender. E porque tu tem muitos espaços, né? No jornal, putz, a gente tem milhões de espaços. Como é que tu... Bom, no início era tu que fazia, não sei se ainda, até hoje, se ainda é tu que faz o comercial. É eu que faço comercial. Porque é uma loucura, né? Essa questão de, putz, ter que passar em um monte de gente, vender a ideia. Isso. Hoje em dia eu sei que... E, ó, hoje em dia a gente está mais tranquilo nessa Super, questão. é. Porque deve ter cliente fixo também. Você tem além fixo, de nós mensal. ter uma carteira fixa, né? Sim, A gente tem... Hoje as pessoas nos procuram, que é muito bom, isso é muito bom. entendeu? Então, pela credibilidade que a gente criou como mídia, né? Sim, Hoje, só para as pessoas terem ideia aí, o nosso site tem 1 milhão de páginas lidas todos os meses, né? muita Caraca, muita coisa. É muita Então, e a gente é um gerador de conteúdos do norte da ilha. Se a gente pegar o setor aqui onde a gente atua, a gente gera conteúdo sempre focado de Cacupé para cá, Sim, para o norte da ilha, onde moram 250 Aham. mil pessoas, né? sim. Hoje, a Uma cidade. metade Da cidade. da cidade está aqui no norte É da verdade, ilha, né? realmente. Da população, né? E como que foi essa ascensão, assim? Porque ó, no início, geralmente, eu acho que foi muito difícil, né? Foi bastante difícil. Vocês faziam mais folha. O jornal era bem menor, né? Não tinha 30 páginas, com certeza. Devia começar No com início nós começamos com... ser umas eu acho 8, que- 10, deve ser. Não, a gente começou com 24 páginas. Já começaram? Já começamos com forte. já começamos com 24 páginas e nunca E a tiragem? nunca baixou 10 mil. 10 mil. Pô, bastante. E a gente fazia assim, ó. Então, como a nossa região de atuação era o norte da ilha, e a nossa distribuição era diferenciada, por isso que o jornal, ele nesse período, ele ficou forte e ficou bem conhecido, porque a gente tinha uma estratégia
de divulgação diferenciada. O que nós fazíamos? A gente fazia assim. Como eu tinha lá, a gente saía e fazia rua por rua, aonde está o comércio mais forte. João Gualberto, Sim. Calil Bulos, lá em Canasvieiras, Madre Maria Vilac. Sim. Então, toda essa região onde estava o comércio mais forte, situado nas regiões mais fortes, a gente distribuía porta a porta do comércio e ainda panfleteava o jornal Na avenida. na rua. Vinha passando as pessoas, jornal, conexão, conexão. E daí foi indo. Claro. E a gente cresceu e ficou forte, o nosso jornal, por causa da estratégia de divulgação, Sim. de distribuição que nós tínhamos na época. E como é que vocês fazem? Porque assim, quando migraram do impresso, que é um tipo de conteúdo, porque ainda não tem uma tiragem, 10 mil. Como é que vocês fizeram? Vamos supor que tu, não dá um exemplo, chutar, tá? Vamos supor que tu cobra R$1.000 de uma marca. Certo. E daí, como é que vocês fizeram essa migração em valores, principalmente? Porque quando tu passou pro digital, a entrega é diferente. Claro que vocês têm muito acesso, Sim. provavelmente até mais, muito mais que a tiragem, mas tem algumas pessoas que são old school, né? Que querem aquele coisa física, que nem a galera que lê o livro e tal. Mas hoje as pessoas não estão Valorizando tanto. não estão assim mais querendo mais o impresso, não. Eles já estão mais focados. Depois da Porque é pandemia... outro produto, né? A gente pode até ver na avenida, a galera que entrega panfleto, eu pego e já coloco ali no canto e nem vê. E aí assim, e mudou. Esses dias eu estava vendo a Trajano, aquela do Magazine Luiza, Uhum. ela falou uma coisa importante, que a pandemia adiantou A evolução. a evolução das redes sociais. Aquela pessoa que era resistente a essa questão da internet, desse Sim. movimento, elas, com a pandemia, porque Se ficaram obrigaram. em casa, então avançou, em vez de aquilo que demoraria 10 anos, Sim. que tinha um planejamento, que eles trabalham muito, o Magazine Luiza, Sim, com trabalha gráfico, né, com número, né? com números, né? Então, eles tinham lá no planejamento deles, nesse estudo, que levaria 10 anos para todo mundo, para tipo assim, 99% das pessoas, eu não sei o número certo, Sim, tá? sim. Mas 99% das pessoas estarem conectados, tá? Então, com a pandemia, isso adiantou, esses 10 anos aí, adiantou. Realmente. Então, o que aconteceu? O nosso jornal, o Jornal Conexão, quando na pandemia, a gente foi pro digital, Sim. e nós já vinha, na verdade, forte no Preparando, digital, claro. antes mesmo da pandemia, porque a gente já vinha preparando, junto com o impresso, né? Sim. Então, a gente já vinha preparando, e quando foi ficando mais caro as coisas e coisa e tal, a impressão, muito trabalho, porque a gente trabalha em poucas pessoas, né? Sim. Então, a gente já vinha fazendo, vamos fazer essa transição lentamente, para que a gente não dê um choque, tipo assim, não vão fazer mais o jornal. Daí dá aquela conversa, tipo assim, quebraram, Sim. entendeu? Sim, a galera já começa a inventar um monte Não, de coisa. os ingleses também é tipo uma cidade pequena, Uma né? cidade do interior. Exatamente. E Não, você vai no banheiro, a galera já escuta e já sabe tudo. Não, eles aumentam, também inventam. Putz, bom, não vou nem. Nesses comércios mesmo, eu percebo que tem muito dessa questão de papo, de inventar história. Sim, e tal, sim. né? É normal, né? Então a gente aproveitou assim, e o próprio comerciante, né? O próprio comerciante, ele ainda tinha resistência do digital. Aham. Mas teve que ser. Bom, a pandemia se forçou. Não, daí a pandemia forçou. Hoje, se você chegar, eu acho que oferecendo algum impresso, que eu nunca mais ofereci impresso, eu não tenho essa exatidez, assim, de te falar que eu vou vender o impresso e o cara vai comprar, entendeu? Porque eu lembro que era até gratuito, né? Era Toda edição era. era gratuita. Aham. Toda a distribuição nossa era de mão em mão e gratuita. Então, hoje se você chegar oferecendo alguma coisa impressa para algum comerciante aí, eu tenho certeza que ele vai dizer, impresso, eu quero alguma coisa foda. digital. E deixa eu te falar, bom, Deixa eu, seguindo nessa linha aí, eu vi um depoimento semana passada do Elon Musk, que ele falou assim, ó. Não, ele falou assim, ó. Primeiro que ele tirou todo mundo de home office, tá? E ele falou o seguinte:
para você conseguir crescer, você tem que trabalhar em equipe e indo pro escritório. Porque no início ele liberou as pessoas, todo Sim, mundo pra no home ficar em office. casa, né? E aí a galera começou a Render ficar, menos. render menos, não ter compromisso, não ter. Porque daí o cara fica com aquela roupa de pijama o dia todo. Tipo assim, quando trabalho home office, eu fico de roupa, Eu trabalho Eu juro também. e cumpro a mesma hora de trabalho e tal. Não, porque a partir do momento que você relaxa, você já começa, vai ali na geladeira, vai ali no negócio. Cai a tua produção. E aí o que ele falou também? Que o maior, ele acredita que os próximos 2 anos ainda vai continuar preço subindo das coisas e tal. E ele tá passando essa mensagem para as pessoas começarem a voltar Sim. pro trabalho. Porque o rendimento cai, a pessoa fica mais tranquila. Tipo assim, ó, acontece até no nosso ambiente, assim, né? Eu, por exemplo, ou lá em cima, né? Mas aí, se eu fico ali no escritório, por exemplo, a cada 20 minutos tá alguém tirando o seu foco, né? Ou ligando, ou, né? Passando, E tal, né? Então, na situação ali, eu acabo ficando na parte da manhã em casa, a maioria dos dias. Vou só quando tem reunião, ou quando tenho que falar alguma coisa em especial. Mas as pessoas, até ao nosso entorno, às vezes, como ficou tão acostumado na pandemia a ficar em casa, hoje simplesmente ela acorda um dia e fala: não vou hoje para o escritório, vou trabalhar home office. Uhum. Viu? Mas eu acho que ele tem razão. Com certeza. Viu? Eu acho que ele tem razão. E eu ainda acrescento nessa questão aí que o Elon Musk falou, que ainda é muito forte a questão, a internet, essa questão das mídias sociais, a internet é muito forte. Mas o corpo a corpo, tu bater lá com o cara, falar olho no olho, a gente sempre fala disso. ainda é mais importante e muito mais, muito mais fortalecido o que tu está vendendo 100%. do que você está só no digital. A gente fala muito disso, porque principalmente esse projeto de verão, a gente passou para. A gente não sabe, mas a gente estava mostrando antes também o nosso projetinho de verão pro Jaime. A gente, obviamente, vai passar para vários patrocinadores e tal. A gente sabe da importância que tem da questão de a pessoa falar com a gente pessoalmente, Claro, óbvio. E acreditar, né? E acreditar no projeto. Mas a questão de ir e conversar com ela, o quanto passa mais credibilidade esse olho a olho, assim, esse frente a frente, né? E tanto que a gente vai fazer uma agenda agora de reuniões, agora todas presenciais. Não queremos fazer nada. Viu? E é virtual. uma coisa importante, assim, que eu ainda... Até, de repente, eu vou dizer uma coisa para você, assim, porque eu trabalho muito com comercial. Sim. E isso está nas minhas veias aqui, né? Tá nas minhas entranhas, né? Sim. Se hoje você perguntar, tu conhece bem o comércio do norte da ilha? Eu conheço bem e sei o que o comerciante pensa também. Que legal. Porque Ajuda nós, então. Eu converso a divulgar a Hub. Eu converso muito com Houve eles. muito feedback. Tem uma coisa assim importante, né, nessa venda do projeto ou qualquer tipo de mídia que você for vender, tá? Que quem está comprando o produto, quem está comprando o produto, ele quer saber como vai chegar a marca dele do outro lado. Então, quantas pessoas vai alcançar? Daí você já deve ter uns números. Número assim, rede social, na internet, nas mídias, vai chegar tantas mil pessoas. Mas se você falar que na beira da praia Quantas pessoas? vai passar num dia 5 mil pessoas, o brilho do olho de quem vai te comprar a tua mídia é outro. É verdade. Realmente. Não, com certeza. O brilho de quem está comprando a mídia, se tu disser, não, durante um dia nós vamos ter X eventos com música, jogos na beira da praia e eu tenho certeza, vocês podem prestar atenção quando vocês saírem para vender, que a partir do momento que nós vamos ter um público lá que vai passar durante o dia lá por esses eventos todos que eu estou te falando que vai ter diário lá na beira da praia, vamos passar lá 5 mil pessoas. É isso aí. Daí vai o brilho no olho de quem Já tá muda na hora. já muda na hora. Faz sentido, né? Porque é que nem... Bom, e isso normalmente... isso é implícito, né?
Mas às vezes deixar isso bem claro para a pessoa também faz toda a diferença, porque a gente, obviamente, vai colocar o X de marketing digital, a gente vai colocar, sei lá, cada evento quantos vão ter, quantos atletas vão ter, quantas pessoas vão acompanhar. Sim. E, obviamente, todo o marketing, né? Flyer, tudo que a gente Sim, for fazer. Mas esse é importante esse ponto, realmente, que é a questão de pessoas reais que vão estar aqui qual passando. o público que vocês vão atingir. Claro. Tanto nas mídias sociais, nas redes sociais, Claro. e o público que vai estar pessoalmente, né? Porque, assim, ó, eu sempre falo assim, não adianta a gente fazer um evento, ou criar qualquer tipo de evento que não vá ninguém. Ah, sim, Como tem, pessoas. como tem esses produtores culturais que promovem as coisas, eles já estão com o evento pago, porque tem uma empresa X lá que patrocinou, tá? E daí tem, vamos dizer, um evento musical. Sim. Eles botam um palco lá, se tiver duas Não estão nem aí pro resultado. pessoas, cara, eu ficaria com vergonha Não, com certeza. de fazer um evento. Quem tem uma frase famosa é o Walt Disney, né? Que tu pode fazer o lugar mais incrível do mundo, mas se não tiver pessoas, vai ser só Exatamente. uma ideia. Eu ficaria com vergonha. Não é, eu quero ganhar o meu dinheiro. Eu quero ganhar o dinheiro. Mas eu quero que aquele meu evento tenha 2.000 pessoas. Sabe o que a gente quer fazer? Eu acho que na nossa praia aí, eu acho que em lotação dá 30, 40 mil pessoas, né? Ah, não. Muito mais. É 5 quilômetros, né? Claro. Você vê lugar que tá... Exatamente. Mas a gente É muito. fala, Jaime, é uma coisa que a gente bate muito, é a questão de nosso plano, né? Tanto que a gente criou a feira, a gente tá na 4ª edição e tal, mas o nosso plano é mesmo criar uma agenda anual que tenha, que seja comum, que as pessoas lembrem e já esperem aqueles eventos aconteçam naquela Claro, época do é ano. isso aí. Tanto que a E gente não tá só isso, né? Fomentar o turismo. fora da temporada A gente também. tá vindo com a mensagem de que pode sim atender bem os clientes, criar Beleza, tudo. o ano todo ainda. A gente quer fazer um projeto de fachadas na avenida, Sim. né? Tirar aquela poluição, então, de layout de aplicativo, entende? A gente quer atingir passar essa consciência. Isso já está na tua área, tá formado. Então, exatamente. Cara, o rei do aplicativo, já vou dizer que ele tem 7 aplicativos por dia, ele cria. Viu? Ele tá A gente fez um aplicativo em 3 meses agora no escritório. Exatamente. Exatamente. E é complexo, hein? Um aplicativo complexo, Claro. que era pra ter demorado bem mais, mas ele não dorme, esse desgraçado. Não, tá formado na área, né? Não, tá louco. Tem que Não, aproveitar. Tá com a juventude. com energia. O sonho meu é É que executar. ele foi criado pela avó, e daí ele tem muita energia guardada, ele não precisa fazer muito esforço. Ele ficava comendo uma massazinha raspadinha, aquela coisa sim. toda. Aí, Tem um virado que minha avó faz. Arroz com feijão, né? Arroz, feijão, farofa, energia. ovo e queijo. Oh, coisa boa. Aí você mistura 8.000 tudo. calorias só pra... Cara, mas aquilo é a minha comida preferida. Não tem coisa mais maravilhosa que E isso. pra Aí acompanhar- você amassa tudo, vira tipo um bolinho assim. E para acompanhar um café preto, né? Ah, não. daí vai- Aí, O Tauan, ele gosta do torresmo. Ele é o rei do torresmo aqui dos E torresmo, ingleses. Ele tá? que faz o mercado E girar. Viu? Mas eu gosto do torresmo. Eu vou ali no queijo. no sacolão ali, né? No queijo. Ali tem o torresmo bom, aquele que não é o que quebra o dente, né? É o Não, mas aquele mais durinho, que é o pururuca, eu entendo muito. É o pururuca e o que ele quer de carne, né? Aham. E é aquele que é na prensa, né? Sim. Sabe? Sim. Aquele lá. Eu gosto desse da prensa, que é o mais que tem mais carne. que Cara, não é o pururuca. cara, eu descobri ele ano passado só ali no sacolão. Viu? Aí chega toda E agora toda quinta-feira. Teve um dia, Tá aí, ó. teve um dia, Caralho. teve um dia que eu fui ali e o torresmo chegou junto, porque eu chego lá, como que é o nome mesmo dele? Não sei. O gurizão lá. Eu chego lá e eu cheguei junto com os caras do torresmo. Foi coincidência. Aí tava os caras do torresmo na frente, que eram 2, e eu atrás, né? E me escondido atrás deles. Aí cheguei lá, ele já peguei na hora, né? Já E pegou- acaba tudo, toda semana. Chega fazem na hora ali? Toda quinta-feira. Toda Ele pensa na quinta-feira. hora, não? Toda quinta-feira, próximo não, almoço. Não, vem Ele já pronto, tá pronto. Viu? E toda quinta-feira chega ali. Eu também vou lá nas quinta-feiras. Doido, rapaz. Ô, Jaime, eu tenho uma pergunta muito importante pra ti, essa é meio polêmica, tá? Vamos a gente lá. tem um amigo que é o Juliano. O Juliano, ele trabalha, com marketing digital, ele trabalha um monte de coisa. Ele já promoveu o Lula, tá? ele Ele era do marketing do Lula, pessoalmente, de tomar cachaça junto com ele. É verdade. E depois da facada do Bolsonaro, ele foi
Ele também foi o marqueteiro. Ele foi marqueteiro. Então ele trabalhou com o Bolsonaro. Ele trabalhou com os dois, mas Ah. ele mais com o Lula, né? Foi o período do Lula, ele pegou as duas candidaturas. Né? Acho que ele pegou uma Dilma também, não pegou? Ele pegou. Pegou a Dilma. Mas agora... Bom, Não, só foi Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro. Mas agora ele Parou não com quer política. nem saber de política. Não tem. Mas trabalhar em política dá trabalho. Nossa. Trabalhar em política dá trabalho e dá trabalho Dá mesmo. trabalho. E você acha que Porque os projetos público e privado dão certo? Os projetos públicos e privados. Viu? Ó, tudo depende da boa vontade da política, Uhum. né? Quem está administrando naquele momento, né? Se ele é um cara visionário, um cara que acredita no que você vai oferecer para ele, né? Uhum. Entendeu? Sim. Se isso vai dar visibilidade que ele precisa, né? Então, porque o político está sempre com o pensamento na frente do que a gente está pensando neste sim. momento, né? Então, a política gira muito rápido. E eu acredito se tiver um governante que seja... Inteligente. e seja também que tenha preocupação desse contato do corpo a corpo lá, tá lá. Esse jogo de cintura. Aí. É dessa coisa que os políticos têm que ter, né? É. Que hoje a política vai se digitalizar ainda mais ainda, né? Sim. Ela não está tão digital. Esse ano, nessa campanha agora que está acontecendo de 2000 agora, 2021, 2022, tu pode ver que tem pouco material de campanha na rua. De flyer, de tudo. adesivo, essas Mas coisas. eu achei, bom, Bandeira. proporcionalmente com a última campanha do Bolsonaro lá, que teve aquelas suspeitas de SMS, disparo em massa e tal. Dessa vez eu achei muito menos. Eu achei, num geral, que não teve tanto digital forte. Teve as lives, teve um monte de coisa. Mas tem... Não, o digital Mas, aconteceu assim, de outra forma. Mas não. eles vão em podcast que tem muita audiência. Não. Eles Mudou, vão- eu tô falando que mudou o formato, né? É. Não é mais aquele disparo programado, Não. mas é uma coisa mais passiva. O cara vai num podcast, ele faz as lives. Até porque As regras, as leis. As leis e quem tem por exemplo, no Instagram, no Facebook e nessas outras redes sociais que tem aí, tem um controle sobre isso. Ah, sim. É assim. Não, sim. Até o Twitter fez um post ontem, não sei se vocês O viram isso. Twitter também Fez, muito forte. ontem tava com isso, falando o que era. Ele fez fez um anúncio falando sobre fake news, um monte de coisa e tal, e tinha mais uma coisa. Não me lembro, mas ele fez um parecer assim, bem tentando cortar qualquer tipo de fake news. Ou Sim, de tentativa, isso, né? Porque... ele tá falando sobre as urnas, agora me lembrei. Ele fez sobre as urnas. Se quiserem levantar alguma coisa sobre as urnas, tal. Eu lembro que o Brasil é isona. Ele quis dizer que... Hoje, por exemplo... Hoje ele fez um post. Hoje eu recebi no meu WhatsApp aqui uma mensagem dizendo: olha a sacanagem que eles estão fazendo aí nas urnas, sabe? Sim. A sacanagem, tu vê que tem que primeiro piscar lá embaixo para depois tocar ali. Então, isso já Já é uma modificação do sistema. Uma modificação do sistema para que o sistema não tenha... que o sistema não seja violado. Sim. Daí tem muita gente que diz: não, isso aí tem como violar. Até pode ter como violar, entendeu? Eu não sou expert nessa área, tá? Sim. Mas eu acho que é muito difícil, até porque o que o TSE está fazendo com mostrando, né, as urnas, porque tudo que o Bolsonaro falou até agora que tem como violar, ele não provou nada. Sim. Entendeu? Exato. Eu acho que é um medo, né? Mas, não provou nada. Ele quer, na verdade, dar uma de Trump. Ele quer tumultuar como o Trump tumultuou lá em... fizeram um paralelo agora. assim. Essa semana eu vi o Paulo Guedes e ele, na entrevista dele, ele falou que nas eleições passadas ele votou no Ciro, né? Ele acha que o Ciro é o cara mais inteligente da política, só que ele não entende a administração e todo de tocar isso. Na verdade, o Ciro ele não engrena porque o Ciro não tem a simpatia ou a empatia que tem o Lula. Sim. Tá? E o Bolsonaro, ele foi numa hora que o Brasil estava muito ruim. Eu já digo para vocês qual é meu candidato no primeiro turno. Tá? Meu candidato no primeiro turno é a Tebet, a Simone Tebet. Aquela do Mato Grosso do Sul, né? Isso, ela é muito a boa. senadora lá. Tá? E vou aguardar o segundo turno. Se tiver segundo turno, né? Vou aguardar o segundo turno
para ver, a minha lógica é o seguinte, eu votei no Bolsonaro no segundo turno da eleição de 2018, por uma lógica. Eu tenho uma lógica política que me acompanha. Eu não sou fanático a nenhuma agremiação política, tá? Não sou fanático a nenhuma dessas bandeiras políticas. Eu olho a política num todo. Então, eu votei no Bolsonaro no segundo turno porque o Bolsonaro levou um monte de gente junto com ele. O Senado foda, né? elegeu um monte de senador. Sim, ele botou um monte de gente nos ministérios também legais na época. Do PSL, na época, levou também como deputados. Porque hoje quem manda no Brasil Sim. é a Câmara dos Deputados a Câmara e o Senado, Senado, claro. Entendeu? E agora na o verdade, TSE, o STF, né? Na verdade, nessa entrevista do Paulo Guedes, ele falou: quem manda no Brasil são os bancos. Na linha os dele. bancos. Sim. Exatamente. Eu falo que é o poder paralelo, né? É, o poder paralelo, total. Porque o cara chega lá, senta, ganhou, foi o que aconteceu com o Bolsonaro. E o Bolsonaro é um político que não pode dizer que o Bolsonaro é um político otário, né? Porque quantos anos ele já está lá como... Ele vem lá... Ele é o mais votado, depois os filhos dele, o deputado mais votado do Brasil. Não, mas assim, eles foram mais votados porque na época, em 2018, não tinha opção. Não tinha. Era ele ou ele. Não, eu digo os filhos dele, o Eduardo foi o mais votado da história, né? Mas daí foi um monte de gente na onda. Sim, na onda, claro. Na onda, não, mas o Bolsonaro mesmo levou muita gente. Na onda do 17. Sim. Por quê? Porque não tinha outra opção. Sim. Eu não votei no Bolsonaro no primeiro turno, votei no segundo por uma lógica. Sim. A lógica que ele levou um grupo grande com eles, da legenda dele. Competente. Nem sei se era competente. Porque entrou um monte de gente que não... Sim, para dar uma renovada, no caso. Renovou, conseguiu levar. E daí quando ele chegou lá, ele... que tinha que fazer o esquema que ele fez agora, né? Aquele com o Centrão. Sim. Isso ele já tinha que ter feito lá atrás. Porque ele já tinha... Podia ter governado melhor, tu disse. Exatamente. Ia ter mais governabilidade. Tinha um monte de deputado e senador da legenda do PSL, mas ele chegou lá e fez tudo ao contrário. Sim. Ele fez ao contrário e ainda... aqueles que estavam na legenda dele, no partido dele... Ele teve um delay aí... E daí provavelmente seja a minha maior reclamação da candidatura dele foi a questão, ele também teve um delay na questão do trato da pandemia, né? Porque ele demorou, toda aquela história toda. Com essas duas coisas, mas foi um delay das duas. Isso aí foi a televisão que fudeu ele, cara. Não, mas tipo, eu sei que ele comprou, eu sei, mas o Paulo Guedes falando, ele falou eu digo assim, de posicionamento, eu não digo nem de questão de... porque se tu for olhar assim, a gente não foi tão demorado assim. Não. Olhar bem, porque ele fez a compra e tal. Foi um dos primeiros países. O negacionismo. É isso. É a questão de posicionamento, eu digo, né? Porque como tu comunica é o que importa, né? Porque exatamente. ele comunicou no início, não precisa da vacina e tal. E hoje estão usando contra ele. Tanto ele não derramou uma lágrima, ele ainda gozava dos caras. Eu não sou coveiro. Então é a comunicação que a gente está falando. Mas isso aí é postura, né? Que faltou um marqueteiro por trás dele. Mas ele melhorou, eu acho que ele melhorou agora no último ano, nesse sentido de comunicação. Pode ver, ele não briga mais naquelas... Mas muito menos, né? Muito menos. Ele não briga porque eles têm uma pesquisa diária. Sim. Quem está governando tem uma pesquisa diária. Não, mas tu olhar, tipo assim, o primeiro ano com o último ano, ele era um louco, né, desvairado, raivoso no início, agora tu vê menos ele estourando. Verdade. Até nos debates mesmo, ele estoura menos, né? Ele era muito mais agressivo, né? Então eu acho que ele foi também aprendendo... Viu, mas porque, assim, porque até no primeiro debate, que foi o debate maior, que foi o da Band, sim, ele falou... Não, eu não ouço. Esses marqueteiros vêm conversar comigo, eu ouço o que eu acho que eu devo falar, eu vou falar. E que ele disse assim, não me mande marqueteiro que eu não quero marqueteiro. Sim. E, na verdade, o marqueteiro vai lá exatamente porque o marqueteiro faz uma análise, né? Faz um jogo de cintura. Faz uma análise do que ele vem errando, no que ele vem falando errado. E diz assim, cara, não fala que tu é... tal coisa, não fala. Mas eu vi nesse último debate, teve uma coisa que eu nunca tinha visto ele, que ele pediu desculpa e... Foi no debate. Foi Quem no faltou foi o Lula, né?
Não, mas ele pediu desculpa por alguma coisa que ele falou das mulheres, alguma coisa assim, que eu nunca tinha visto ele pedir. Então, eu vejo que já tem agora uma coisa que ele não tinha, né? Ele se... É porque ele tem uma rejeição muito grande aí. Ele sabe que tem E ele os criou. Não, ele bateu bem nas mulheres. E qual era outra coisa que ele tinha? Os gays, Não, mas o que batem mais nele é nas mulheres e tinha mais uma outra coisa. E foi os 2 pontos que ele bateu nessa... E a questão da Imbrochável. das vacinas. O O imbrochável. imbrochável no dia da independência do Brasil. Eu achei interessante E ele- esse uso de palavras. E a Soraya, inclusive, tem uma propaganda da Soraya falando que não adianta ele vir cutucar ela com a varinha curta. Eu vi Não essa. adianta. Sensacional essa colocação. Ela já ligou com o imbrochável. Mas o Tauan, ele, desgraçado, ele foi lá, eu ia falar do Juliano, porque o que eu queria bater contigo é outro ponto. A gente sempre, quando a gente criou, não sei se tu conhece, o Visit Inglês a gente criou um portal recentemente que chama Visit Inglês. Qual é a nossa ideia do portal, tá? Só para te saber. A gente criou um portal que a nossa ideia era trazer as coisas legais da ilha para quem pesquisasse por ingleses, por exemplo, encontrasse, Praia dos Ingleses em Floripa. E daí ele vai encontrar o quê? Melhores restaurantes, vai encontrar dicas de trilha, vai encontrar... Dica com mapa, plaquinhas de conscientização. Mas digo assim, qual é a nossa ideia? Que o turista que procure por ingleses, ele vai entrar e vai encontrar coisas legais de inglês. Por quê? Porque a gente sentiu, o que a gente sentiu, né? Que quando a pessoa, hoje em dia, ela vai lá, bota Praia dos Ingleses, o que a gente vai encontrar? Se tu fizer essa pesquisa rápida, a gente vai encontrar com muita facilidade, sei lá, alguém que foi enterrado nas dunas, alguém que, sei lá, violência. Violência. Qual é o paralelo que eu quero fazer? O Juliano, esse nosso amigo, e ele fala isso por causa das campanhas e tal, e a gente pode continuar com esse papo, mas ele fala que um portal, um site, ou qualquer outro meio de comunicação, ele precisa dessa parte ruim, né, que é falar das coisas ruins que acontecem lá, porque isso gera bastante comentário, bastante E se não falar, a gente sempre sofreu algumas questões nesse sentido do pessoal, principalmente o pessoal da área de construção. Eu soube outro dia porque as coisas chegam na gente. Sim. Vocês ficam falando aí que estão derrubando as coisas aí. Vocês falam que a praia tá poluída. Isso. Se nós não falar que as praias estão poluídas, cara, como é que vai melhorar esse negócio aqui? Esse é o ponto do Juliano. Esse era o ponto do Juliano. Mas é que a gente... Eu penso assim, primeiro, nós como empresa, a gente obviamente pensa no cliente que vai comprar, né? O cara que vai pesquisar, óbvio. E a gente tem todo esse jogo de cintura também com prefeitura, com esse tipo de coisa. Que eles prefeririam, né, num geral, que a gente chegasse no ombro dele e falasse assim, cara... Né, consegue dar uma resolvida nisso para mim, ao invés de já fomentar com uma pressão de mídia e tal. Acaba criando um mal-estar também com os políticos locais, seja o que for. Mas isso faz parte do nosso veículo. É isso que é o ponto. Exatamente. Eu queria ver a tua Mas versão. até hoje, né? Viu? A gente vê que o Jornal do Almoço não passa muita tragédia igual o Hélio Costa, né? Que o Hélio Costa, a TV sangra. Lá é outro tipo de comunicação, né? Sim. Mas as coisas que não estão funcionando nas cidades, só tem uma maneira de consertar. É a mídia que tem que gerar esse conteúdo. Não só o Jornal Conexão. Eu acho que a mídia acelera um pouco, mídia, né? Até porque eu tenho, assim, hoje a satisfação de falar para vocês e a felicidade que o nosso jornal pauta os grandes jornais, que é NSC, que tem Ibope. A gente gera notícia daqui e eles geram depois, você olha do programa do uma meio-dia cópia quase deles, eles jogaram a mesma matéria que nós jogamos de manhã aqui, eles estão gerando lá de tarde ou no outro dia, porque daí eles vêm para fazer a gravação, porque é outro trabalho e coisa e tal, mas a gente pauta eles. Claro. Olha, sabe que agora eu tive uma ideia. Jornal Conexão vai continuar sempre na linha dele de tudo, né, de conseguir Ibope e tal. E a gente linkar o Visit como a solução daqueles itens. Isso. Como se unir, como fazer do bairro um bairro melhor. Sabe, hoje, eu acho que tem como objetivo também isso, o turista voltar. Porque, geralmente, o turista não volta para os ingleses. Eu vou falar uma coisa. Os restaurantes, a gente já sofre nós mesmos com o restaurante mercado que aumenta muito o valor. Sim. Que exploram ao máximo o turismo. As apresentações, aqueles cardápio de 5, 10 anos.
cadeira de 20, 30, 40 anos, sabe? Aquela coisa... E olha que já melhorou muito o atendimento das coisas, porque eu lembro que antigamente você tinha que implorar para um garçom te atender em alguma Sim. coisa, na cidade inteira, né? E tem vários projetos que eu acho que não só os ingleses têm que saber, mas sim os outros bairros, que é poluição de rio, existe vários assuntos que eles tocam um período, depois é esquecido, depois volta, né? Isso que vocês querem construir agora aí, que vocês estão no planejamento de vocês, é uma coisa que eu sempre falei sobre isso, e como eu conheço a maior parte dos comerciantes, pelo menos os mais antigos, tá? A maior parte dos comerciantes, e eu sempre falo, eu nunca falo diretamente, né? Mas sempre dou uns toques, assim, tipo assim, pô, vocês têm que... A gente podia fazer um movimento junto com os comerciantes, para a gente melhorar a rua, para melhorar o atendimento, dar um treinamento para o cara. Eu falo sempre dessa questão de treinamento. Pro garçom que atende ali na beira da saber praia. um mínimo de inglês ou espanhol. Não, e nem essa questão, a questão de saber onde é que ele está, por que está e o que tem. Por exemplo, ele sabia que tem 8 trilhas nos ingleses. Sim. Ele sabia que tem o barco pirata. Sim. Ele sabe essas coisas todas. Sim. Viu? E uma coisa que, como vocês estão aqui no norte da ilha, a empresa que vocês estão aqui, uma coisa assim importante é trazer o turista para cá e para que o turista desfrute todas essas coisas sem sair do norte da ilha. Isso. Exatamente. Esse é o ponto. Inclusive, até o Réveillon a gente quer trazer para cá. Viu? Por isso eu tô organizando. Eu sou muito bairrista. Nós também, a gente quer fazer tudo aqui, tanto que, tipo, a minha ideia o que é? Pegar os pescadores ali que estão nos barcos e um dia à noite lá na beira-mar, cortar os cabos, roubar uma balsa. Todo mundo vai achar que é pelo menos uma balsa. Uma balsinha, né? Dá pra gente fazer o Réveillon. Trazer uma balsa. Vão achar que aqui, né? Isso. Vão achar que é Iemanjá, alguma procissão do negócio. Alguma entidade. Alguma entidade, mas não. Vai estar a gente lá à noite. Lá. Mas a gente sempre bate na programação, cara. Porque o cara que vem pra cá, se ele vem com a família, ou ele vai num restaurante, ou ele não tem muito o que fazer, ele não tem uma programação oficial. Não tem turismo. O turismo é péssimo, né? A Secretaria de Turismo. Porque eles... eu tô falando, mas eu tô falando porque assim, não tem... Eu entendo o que ele falou. Eu entendo assim, que eles direcionam as coisas para beira-mar. Querem centralizar ainda, com essa mania. Isso aí eu acho que é uma gestão muito antiga, né? Questão de centralizar todas as coisas no centro, né? Então, cara, não tem mais, porque a ilha, quanto mais do jeito que ela é disposta, tem que ter centro, tem que ter norte, tem que ter sul, mínimo. Não, e assim, e a questão do trânsito. Super. Exatamente. Até a ponte não vai ter mais problema. Aqui no verão, a gente trabalha só até as 3 da tarde. Porque se você deixa passar às 5h30, você vai chegar em casa às 7 horas da noite. Dom João Beck, depois pega a do Santinho. A do Santinho aqui, que é O Nildo. O Nildo Lemos, tá? Então, eu vim numa virada de Réveillon num bar que tem aqui na beira da praia, tá? Virada de Réveillon é o pior dia. Viu? Daí, fiquei ali, digo, vamos se mandar agora. A gente comeu, coisa e tal, para não ficar mais tarde. Tive que ir de a pé e deixar o carro. Imagina. Exatamente, é isso que acontece. Então, como eu moro na Dante de Pata, eu moro perto de tudo, né? Então, eu disse assim, eu já tinha que ter vindo a pé para não precisar deixar o carro. E assim, é tão fácil atender bem o cliente. Pô, eu vi no Rio lá agora que, tipo, o pessoal pega uma mangueira de jardim, liga num ponto lá na avenida, por exemplo, de água, vai e leva um chuveirinho, uma ducha. O banheiro pode ser... Tem que ter mais banheiro, porque assim, os banheiros de restaurante, na ilha em geral... Não comporta. Não comporta e é um pior que o outro. Não, lixo. Né? Tem uns que você quase vai fechar a porta, tem que encostar no vaso todo melado. Mas a questão assim... A questão é de conscientização. Exato. Da conscientização. É vocês fazerem um projeto. Ele tem projeto Tauã. Do projeto do Tauã, esse que ele tem
Da Orla. Da que ele fez do TCC dele, da Orla, aqui agora com o engordamento da praia, até poderia se engordar um pouco mais a praia para entrar essa avenida ou um Mas calçadão. tu chegou a ver aquele projeto? Não, mas eu acho que vai ter. Tá? Tu acha que tu chegou a ver menos o projeto calçadão, completo? Eu não cheguei a ver o completo. Não, completo depois da uma Orla. hora eu te É mostro. muito legal. Viu? Não só do Tauan, mas tem um projeto que parece a cópia do dele, até desse bobear até. Mas tem um que ali na frente do shopping, mais ou menos, ainda vai entrar uma outra, como é que diz? Uma praça, né, central. É. Vai vir reto ali e daí teria uma marina. Viu? na frente. Esse projeto Da Orla é meu sonho, Da cara. Orla É ali, meu sonho. ele poderia ir e sair lá na Dante de Mas Prata. o meu Mas é é até- assim. é até a ru- Dante. que é a O meu é rua- assim. Que é a rua mais larga, tirando E aí o Calil sim, Bulls, é. é a rua mais larga. Mas eu que a acho que gente ela tem vai no até lá, bairro. eu Vai até lá Eu acho e o que vai. calçadão também. Daí só continuaria calçadão até a Gaivota. Viu? E a gente tem que ter consciência, assim, e inclusive o comerciante local, quem está com o seu comércio na beira da praia, Sim. É. tem que ter uma consciência, assim, que a praia, ela não é só o dia. A praia é a noite, noite. também. Então, a praia, se você tem... hoje a nossa rua do Centrinho dos Ingleses, ela é uma rua bem ruinzinha, bem Sim. deficitária, né? Muito. Então, as calçadas não são boas, entendeu? Ali tinha que ter uma revitalização. Se tivesse essa orla bacana, ter um quiosque. Claro. E um quiosque, vamos dizer assim, tem o bar lá do seu João lá. Sim, que role pagode todo dia da semana, que role... Que não nem vamos citar assim o nome de empresa nenhuma, mas que é essa empresa que vai passar essa avenida ali, tem o bar aqui. Ele pudesse ficar com o quiosque que está na frente do bar dele, para ele atender o povo que está Do outro lado, claro. na areia. Sim, Que faz está todo na areia, sentido. entendeu? Então, como tem lá em Sambaqui, Isso. Como fizeram em Balneário também, né? em Sambaqui, Muito de São Balneário é o como mesmo. tem- do como outro- tem também em Santo Antônio de Lisboa, Tem na Lagoa. aquelas mesinhas. E agora eu tive em Balneário, né? Balneário serve de... Não, pra nós é um exemplo, né? Esse balneário é super. Não, Viu? acontece. Balneário tá mais bonito que Copacabana. Com Não, mas com certeza, certeza. com Os certeza. bares novos, tudo muito bem arrumado. Balneário tá show de bola. Tá. Tá melhor que Copacabana. Eu concordo 100%. E eu acho assim, ó, bom, a gente tem outro paralelo que é Gramado, né? Que tem uma atividade para de dia e de noite e o ano inteiro, e que eu acho que é onde a gente deveria chegar. É. Porque para mim, eu sempre fico pensando, hoje em dia, se a gente quer fazer alguma diversão, seja noturna ou de dia, seja o que for, a gente não encontra nada para fazer nos ingleses. É muito difícil. E o que tem não tem tanta qualidade, porque as pessoas ainda não têm essa, como é que eu posso dizer, esse costume, né? De viu, ficar assim, aqui, ó, acaba tendo que sair. Eu digo assim, ó, que os ingleses... Tem tudo, mas Canasvieiras é uma praia mais movimentada que ingleses. É mais movimentada da parte jovem. Sim. Por quê? Porque lá tem mais balada, tem alguma coisa desse tipo. Mas ingleses é uma praia mais família. Sim, concordo. mais família e também, né, as pessoas dos comércios eu vejo que dão as costas pro mar, não, né, Aham. não melhora esses atendimentos, Sim, sim. né, você vê que é uma coisa, é meio que um pensamento talvez um pouco mais fechado, Uhum. e as coisas que vêm novas, Mas eu acho que a gente tá que muito realmente traz o melhor atendimento. Mas Não, a gente está muito virado pro mar também, principalmente porque, bom, a grandíssima parte da maioria da orla é por casas, né? A gente não tem nenhum comércio, a gente tem ali uma parte de restaurantes, mas a grande maioria é casas. Se for olhar aqui na frente, todos são casas, né? Então a gente não tem acesso à A praia gente também. não enxerga a praia, Não. na verdade. O cara chega no Santinho e não sabe onde foi, se vê onde a é praia. os ingleses, exatamente. Se Deus quiser, vai sair aquela praça na frente do shopping. Que é essa o... praia, inclusive, eu já disse, essa praça. praça, eu já disse pro Júlio, nós temos que fazer um evento Não, com para certeza. derrubar aquilo ali. É. Fazer um evento, Porque é difícil, hein? viu? Ó. Nós vamos ter que fazer um evento para derrubar Não, mas, aquilo ali. mas é meu sonho. Meu sonho é ter um acesso ali central. Eu faço a mídia de grátis ali. Não, a de gente- grátis. Porque eu quero convidar, nós botamos um monte de marretas lá. A derrubada. Não precisa nem de máquina. Aham. Não Meu sonho é vir com aquela bola, aquela Viu? grandona aqui. Não precisa nem de máquina. Nós botar um monte de marreta e dizer assim, uma semana, eu preciso de uma semana para botar ali no mínimo 1.000 pessoas para derrubar aquela Cada um praia. dá uma retadinha. No final de semana. É, não, eu pensei em pegar um galão de gasolina e só jogar lá e o bombeiro fica ali em volta. Só. Uma semana a gente bota as marretas lá, no sábado e domingo a gente vai estar com a praia. Não, e todo mundo ia gostar de dar uma retadinha, cada um ali. Claro. Viu, mas isso uma- ali, aquela praça ali é o maior sonho hoje da comunidade que mora nos ingleses. Exatamente. Com certeza. Até- E é uma dificuldade, cara, a gente...
É assim, ó, quando era César Souza Júnior, eu levei o projeto da Orla pra lá, levei uma cópia, assim. Aham. Aí ano passado me apareceu o projeto da Orla dos ingleses, com muitas coisas. Copiando? Exatamente. Daí, porra, quando era o César Souza que a gente teve o aval pra O shopping. parceria pra tirar aquilo ali, porque aquilo ali foi uma praça, Sim. né? Aí depois, na campanha do Jean, no mandato do Jean, agora no mandato do negócio, esse processo está até em Brasília, há anos para acontecer. E, cara, não Mas dá. deu mandada. Não dá para entender. Deu mandadinha. Mas deu mandadinha essa agora. semana deu mandadinha. Então, deu andada? Deu. mas tá, cara, porque aquilo ali, cara, o dia Conversei hoje não vai sobre precisar de 1.000 pessoas. A gente vai meter uma máquina lá e Viu? Mas Em uma manhã vai ler uma o manhã. Viu? Mas eu sei, vamos chamar o público para Não, aplaudir. com certeza. E exatamente. se tu soubesse como ficou legal o projeto, a gente tem um projeto, né, Sim. de uma praça, de fato, ali, sim. e também de uma revitalização, não só disso, mas aqueles esgotos que acabam saindo ali. Sim, sim. Então faz parte da praça também, e a contrapartida é também tirar aquelas saídas de esgoto ali. Então isso vai ficar dentro da praça. E hoje, assim, ó, a gente tem várias coisas, tem alguns problemas, assim, que é a parte do saneamento, né, que a gente Isso, sabe tá. que é uma parte É um problema, hoje, claro. é um problema que estão construindo, mas essa coisa está muito lenta, começaram, daqui a pouco parar. Essa semana nós já geramos conteúdo ali no Jornal Conexão do Santinho, que estava virado, o asfalto não tinha mais, né? Então as pessoas... E hoje... Então, falou disso essa semana. Hoje... E hoje que tem obra na Graciliano, né? Tem obra na Graciliano, tem obra na Entrada dos Ingleses, Eles querem obra na começar as Avenida, obras para dizer que estão fazendo. dos também, ingleses. estão finalizando. obra no Santinho, Viu? e Daí- você vai ver, vai passar a eleição e vão vai parar continuar do tudo, mesmo jeito. Vão parar com tudo. Aí a gente vai receber os clientes, os turistas como? Viu? Daí vai parar com tudo e vai ficar toda esse asfalto aí Isso. e essa Sim. poeirada aí para pra- os moradores local e para o turista que passa ali. Tu com me o fez carro. tu faz um parênteses muito legal, que é a questão do saneamento. Eles me lembraram que eles vieram com aquela questão de fazer todo esgoto em todas as ruas ali e tal. Tu acredita que a minha rua e uma antes, por exemplo, eles fizeram todo o esgoto e fizeram a central e não conectaram? Claro. Então Viu? é bizarro. Por cara. exemplo, assim, ó, É bizarro. Abriram todas as ruas e ele chegou aqui na ponta, não juntaram uma parte com a outra, cara. olha o gasto que foi feito. Na entrada da rua ali onde tem a rádio, ali onde fica a rádio e a redação do jornal, é a Caminho do Mar. Aham. Tá? Eles vieram ali, instalaram, né? Porque ela já tinha que estar entrado ali a Sim. captação do esgoto. E daí instalaram até no poste lá o medidor de luz, Sim. medidor de luz. E tá lá o medidor de luz. É. Não chegou lá nunca. Mas eu acho que Exatamente. o que é bizarro é que parece que já as faz 3, 4, secretarias... 5 anos. E assim, ó, isso tem que estar, os turistas têm que saber o horário de sair para ir para praia, o horário de voltar, saber essas informações, saber que um dia depois que chove, você não pode entrar no mar, que você vai pegar virose e vai ficar 5 dias, né, no hospital. no banheiro. não Ou, pode comer ou osso. indo tomar, né, se vai numa clínica que tem aqui, que eles só dão Dramin, soro Paracetamol. e paracetamol, exatamente. Você pode ali qualquer momento, você pode estar com qualquer coisa, tá com Mas câncer terminal. Viu? Mas Dramin, negócio, viu, o importante nessas coisas todas assim que a gente está falando, assim, da questão do lado negativo, tá? A gente, como vocês estão construindo alguma coisa que é positiva, Aham, tá? O pensamento de vocês é positivo, é progressista. aham. Eu acho que tem como acontecer, tem como dar certo, até porque se precisa isso. Aham. E nós podemos ser uma referência hoje, os ingleses, pode ser uma referência para a cidade inteira. Claro. Com Sabia que tem um certeza. projeto que o Adrianinho passou. Foi o Adrianinho que passou aquele projeto da mobilidade ali, que ele falou de fazer o centrinho todo ele adaptado. Tipo Quem falou isso pra gente? Não, isso aí é um projeto nosso mesmo. Não, tem um da prefeitura. Que eles querem fazer o primeiro bairro de Santa Catarina 100% adaptado, começando pelo centrinho, bem na frente do shopping, e daí eles vão fazer um raio, e daí tudo em volta vai ser adaptado. E esse projeto já está aprovado, só que eu não me lembro quem... Ah, foi o prefeito, porra. Sim. O prefeito que falou Topázio. isso. Topázio que falou isso. E eu achei muito interessante, se começasse assim também, até seria um selo, né, que a gente teria, e de referência pro resto. Claro. Puta, ia ser incrível. se E, fizesse isso. e assim, ó, é a questão Acesso à assim, praia também, né? eu acho que até vou dar uma ideia para vocês aqui, ó, que
tudo que vocês falaram agora até esse momento aqui, eu acho que é uma coisa que eu sempre pensei, tá? Eu sempre pensei que o turista tem que vir e ficar no norte da ilha. E voltar. E nós moramos aqui, É. tá? Nós moramos aqui, ele tem que gastar o dinheiro dele aqui. Sim. Tá? Com o cara que vai para trilha, com a empresa que ele vai contratar o guia para levar para a trilha. Então, essa é uma das questões. E a outra é vocês formarem uma frente junto com os comerciantes do norte, ali do Centrinho dos Ingleses. Sim. Do Centrinho dos Ingleses, tá? Começar ali. Que o turismo vem ali, vem na praia. Fazer ali que são porque são 3 ou 4 que são donos ali, né? Dos prédios, né? Começar com eles ali, levar um projeto bem bacana para que eles possam ir trabalhando eles. Eu sei que já olhou para eles, é difícil. Exatamente. Olhar para ele, eu já vi que é difícil. Mas não é fácil. Viu, mas não é impossível. Não é impossível. E que a gente sempre tem a opinião de tentar fazer uma parceria com a prefeitura, se acho que for para trazer uma coisa mais grande. Não tem como não ser. Eles não têm isso para o futuro. Isso é para o futuro. Se ele pode fazer agora, por que ele vai deixar para fazer daqui a 5 anos? Deixa eu te fazer uma pergunta, mas tu acha que vamos supor que seja 5 empresários grandes, tá? Certo. Quantos pensam, sinceramente, em melhorar ingleses e não somente seu próprio bolso? Essa é a minha pergunta. Aqui a questão é o seguinte, que não tem um movimento de conscientização desses comerciantes que estão naquela área ali. Se você passar ali no Natal ou nessa época de festa de Natal e Réveillon. Sim, que é o principal. Tu vê que tem ali tem, eu acho que uns 60, 70 comércios ali, portas abertas de lojas. Sim. Tu vê que tem ali 10 que botaram uma luzinha lá, um Papai Noel pendurado lá. Essa rua do Centrinho tinha que estar iluminada inteira, Toda, fazer uma história. toda. Imagina pra galera bater foto Claro, e tal. Criar uma história toda. Isso serve o quê? Mas tu não acha que isso aí deveria ser tipo um exemplo só, né? Mais uma CIF da vida. Porque eles já têm, em teoria, um contato com eles, né? Pra tentar organizar isso. Porque eu acredito que um Gramado da vida, obviamente que não foi, sei lá, um comerciante que começou, foi provavelmente Teve a Secretaria de Turismo, sei mas lá. teve toda uma construção para o que é hoje lá. Teve toda uma construção. Só que isso também não aconteceu da noite pro dia. Com certeza, com certeza. Tem E 20 anos para acontecer. Todas as coisas são demoradas. Ainda mais quando a gente trabalha. Se uma pessoa já é difícil tu lidar, imagina com 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, cada um pensando de uma maneira. E é muita energia gasta, né, naquele assunto. Se tu olhar bem, a gente só com essas histórias que a gente está criando, quer fazer o festival de verão, a gente quer fazer o festival de inverno, a gente quer fazer uma programação para o ano inteiro. Isso aí já é um start, né? Que a gente já está começando de uma forma totalmente privada e, claro, se a gente conseguir apoio da prefeitura, vai ser incrível. E assim, uma coisa assim, as pessoas são muito visuais, certo? Como o Taô está formado nesta área, então tem a facilidade de levar este material para cada reunião, para as pessoas terem o visual. Claro. Como vai ficar? Como ficaria se eles entrassem nessa... Exatamente. Para eles verem que não está se entrando numa ideia que eu estou falando, mas e aí? Está falando que... Deu cara, isso... Porque já tem os que... Se tu tiver em 10, tem 8 que dizem assim, isso não vai dar certo, porque já foi tentado várias vezes. Mas foi tentado e não iniciado. Então não adianta ter a ideia e não iniciar. Mas é porque está faltando... Tá faltando a parte visual para eles entenderem. Porque hoje, para mim, se tu chegasse hoje eu tenho um entendimento que as coisas têm que ser melhoradas. Mas se tu chegar assim, escreve como é que vai ficar essa rua aqui do Centrinho, a Dom João Becker. Tem que mostrar. Eu não tenho noção. Não tem noção. Eu não tenho noção. Meu irmão é assim também. Porque às vezes a gente explica para ele alguma coisa, mas ele é muito... a pessoa que não tem noção visualmente, ela consegue criar, ela não é criativa, ela não entende como que ficaria se a gente fizesse. Então, realmente precisa de uma imagem, um 3D. A leitura tem que ser. É igual quando eu faço um projeto novo. Se eu passo pro comercial, passar para as imobiliárias, eles meio que ficam voando. Agora, quando eu apresento,
É outra coisa. Aí a galera até, Se né? imagina o lugar Se e tal. imagina A gente tá e tal. entrando tendo numa nova área aí, que é a questão do metaverso e tal, que a gente tá conseguindo gostar a questão de botar o óculos, a pessoa se sentir no lugar. Claro. Aí é diferente, porque ele tá em primeira Bacana, pessoa, bacana. tu sente, olha pros lados, e, sabe? Isso Sim, a gente tá inserindo isso agora. Uhum. Então, eu acho que é uma forma também das pessoas começarem a, primeiro, Viu? se atualizar, né? Viu? Mas eu tô falando isso para você até porque você tem ali, principalmente no Centrinho dos Ingleses, as pessoas que já têm uma certa idade. Uma certa... Quando a gente tem uma certa idade, a gente tem resistência para algumas coisas. Sim. Verdade? A gente tem resistência... Cabeça fechada. Viu? Não, tem resistência para o novo. Aham. Né? Há pouco tempo que eu falei a questão da internet, né? Das redes sociais, dessa coisa de que ela evoluiu por causa da pandemia. Isso aí. Senão ia demorar mais 10... É o meu que está sim. tocando aqui. Ah, não, tá tranquilo. Viu? Ia demorar mais 10 anos para a gente estar como estamos hoje. Verdade. Entendeu? É verdade. Mas eu acho assim, o que tu acha que falta aqui pros ingleses, tirando essa questão, óbvio, quase que eu derrubei a caneca, essa questão de, óbvio, da galera comprar as ideias também, mas o que tu sente que, tirando o que já tem, o que tá faltando aí pra gente ter um crescimento legal aqui no bairro? Viu? Eu acho que está faltando atitude, né? Sim. Tá faltando atitude. Vocês estão no caminho certo. Sim. Tá? Eu tô falando para vocês, até para vocês não ter assim aquela coisa que vai demorar, é difícil de lidar com essa gente, sabe? É difícil de lidar, viu? É difícil de lidar. Então, mas tem que ter persistência, tem que pegar o poder público. A gente tá bem em cima disso agora. E com a força dos empresários Viu? grandes. Não, do exatamente, tem né? que pegar, fazer tem que ter uma estratégia meia de guerra e meia tipo assim, assina aí. Sim. Entendeu? Assina aí. Vamos fazer tal coisa aqui que tu achou. Pô, gostei. Assina aqui. Sim. Entendeu? Se garante, né? Porque daí a gente consegue construir as coisas mais rápido. Exato. Viu? Tem que ser uma coisa meia... Não pode ser assim muito leve. A reunião, daí vai todo mundo embora. Tal dia vai ter outra reunião. Não. Falei exatamente isso. tem que então, ser essa uma semana. coisa Eu falei mais- assim, a gente foi lá na prefeitura. Mais lá, agressiva. a gente foi na Câmara, na verdade, essa semana, e eu falei pro Tauó, a gente fizemos uma reunião, foi ok, foi positivo, a gente saiu bem feliz de lá. Mas eu falei pro Tauó, já vamos chamar ele hoje ou na segunda, e aí agora vamos pro próximo passo. Não, eu acho que o próximo passo, se vocês têm essa ideia... É claro, agora vocês estão preocupados na coisa do verão, né? Do verão do e festival. também no... Mas a gente tem uma agenda, tá? Mas Só pra paralelo a isso, já tá- a gente já trouxe a cultura pro bairro. Esse tipo de feirinha que a gente faz, que é hub cultural, Aham. cara, você tem que ver o público que dá nesse lugar, tá? E não só isso, expositores do sul da ilha, expositores do estreito. Cara, Não, e a gente dá workshops gratuitos, a gente faz legal. a música ao vivo, a gente botou boi de mamão na última, tudo gratuito. A população vem, usa, é coberto, é climatizado, Claro, é outro nível, entendeu? claro. Então, isso tudo a gente tá fazendo até agora do nosso bolso. Então, a gente quer, obviamente, criar uma história, mas tu vê que a iniciativa é 100% nossa até Sim, agora. sim. Mas eu acho assim, ó, vocês estão no caminho certo, Aham. tá? só falta ganhar dinheiro. Viu? Não, estão no caminho. O dinheiro vem com Com a persistência. com o persistência. esforço É. e lá adiante com o convencimento. Aham. E daí vamos começar a formar as consciências, né? De dizer, não, a gente tem que fazer mesmo, a gente está atrasado. Isso. Por exemplo, eu já ouvi de um turista que vinha para cá há 20 anos, que ele disse assim, eu venho para cá há 20 anos, não mudou nada, só piorou. É isso aí. E a gente Tá? concorda. Total. Então, a gente tem que trabalhar esse sentido e bem mais agressivo. Não pode ser muito... Não, mas a gente tá vendo com sangue nos olhos agora. Viu? Mais bem A Hub- agressivo. a Hub veio na, nessa- na hora de chegar lá apresentado o convencimento, a prefeitura já está junto avalizando aquilo, nós estamos juntos, nós vamos fazer, Isso. reunir ali, fazer um grupo dos empresários e a gente está dentro, e aí vamos que vamos, entendeu? A coisa tem que acontecer assim. Da onde é que vai vir o dinheiro? A prefeitura vai vir o dinheiro, vai vir vai vir aqui, quanto dá para reunir de dinheiro aqui para nós dar um primeiro passo que vai custar 50 mil para nós botar uma iluminação nova no Centrinho dos Ingleses para o Natal, entendeu? Se isso for dividido em 200 Pessoas que- empresas, claro. 200, não Sim. fica tão Não. caro, cara. E a mudança tem que começar por nós, né, cara? Viu? Não fica tão caro. Mas eu acharia tão interessante se, além da nossa iniciativa, tivessem outras, porque, querendo ou não, quando a gente começa a trazer várias
frentes, porque assim, a gente tem um X de contatos, como tu tem. Uhum. Então, a gente imagina que cada empresa tem os seus contatos, e daí a gente vai estar ampliando, e é uma rede, né? Tipo, Claro, pô, é uma, viu? Vê a cadeia. rede, daí tu pega ali o distribuidor da empresa A, o distribuidor da empresa B. Isso. Dizer, o que vocês vão dar aí? A gente não pode dar dinheiro, mas o que vocês vão dar aqui? Comida aqui? Vamos Isso. fazer aqui. Que daí ele vai vender a Aham. comida lá no bar e vai passar o dinheiro, vai ter um caixa para nós fazer É tal isso aí. coisa. Arrumar calçada, botar uns bancos ali na calçada para que as pessoas possam sentar ali de noite, poder conversar. Seja agradável, né? E Ser confortável. seguro, confortável, É. bem iluminado, que a pessoa se Entendeu? sinta bem. Exatamente. É. Então, Não, só o fato ali, tu fala sempre do centrinho, mas, pô, só o fato de realmente liberar, iluminar bem, deixar seguro ali, já é uma outra diferença. Porque hoje a gente vai e tem um antro ali, né? viu? Agora, eu, por exemplo, assim, depois que a gente soltou a divulgação da revitalização da Aham. Calil Bulos, e daí essa questão do engordamento da praia, eu vi as pessoas comentando, isso aí agora vai ficar aí, vai demorar para ser feito, É isso aí. sabe? Eu digo, A cara, pessoa já tem uma resistência direta. vai demorar para ser feito, mas daqui um tempo vai estar pronto, a praia vai estar engordada. O que tu acha que vai acontecer? Valorizar tudo. Na hora. O cara vai dizer assim, não, vou lá para os ingleses que agora tem praia, lá tem areia para mim isso aí. poder Não, hoje em dia jogar bate um aqui, né? futebol. É. Mas tu vê Entendeu? pro próprio balneário, 20% de valorização, né? Só pelo engordamento. Ah, sim, na questão dos imóveis. Isso, né? imóveis próximos, 20%. Viu? Então, puxa. E olha, a gente tem o shopping, né? Querendo ou não, o shopping também tem uma supervalorização com o entorno dele, porque gera um X de negócio, todos os negócios em volta vão crescer. Os que forem fracos realmente, provavelmente fechem, mas até para nós achar interessante, para ter uma reformulação do centrinho. Então, acho que vai ser, só tem como ser positivo isso. né? Não, tudo é positivo. É. Viu? Ali a questão é começar através assim de uma empresa que vocês já vão levar o projeto pronto ali com a prefeitura. Não tem, as pessoas vão começar a visualizar, que as pessoas são do visual, vão começar a visualizar, vai ficar bacana o centrinho, daí levar já números para as pessoas. Pô, isso aqui vai trazer mais, se vinha 200 mil, vai vir 400 mil pessoas para cá. É isso aí. É. E Entendeu? assim, ó, eu vejo que aqui no bairro tem duas situações que atendem a população, só que não fazem umas ações maiores, tá? Eu vou citar o nome, mas daí depois a gente coloca um pi no vídeo. Mas assim, a CIF e o SESC, Sim. tá? Tem o trabalho social, a CIF reúne os Tem a empresários e CDL tudo mais. também, né? A CDL. Não, mas aí assim, ó, Não, ele quer falar do... eu quero falar assim, ó. A CIF, por exemplo, sabe quanto que ela arrecada por ano? Não tenho ideia. 45 milhões, a CIF, Uhum. tá? Porque a maioria do plano de saúde. do plano de saúde, Unimed. Sim, da dos Unimed. Ela vende a Unimed, então Sim. ela é o melhor vendedor da Unimed, é a CIF. É das associadas. né? E a gente vê que tem assuntos lá na CIF que tá há 10 anos falando. Você vai em reuniões e as coisas, tipo assim, a gente conversa com eles e tal, né? Mas assim, eu já fui em reuniões só com os cabeça ali pra falar uma vez numa verba que eles tinham de 500 mil pra melhorar o centrinho. E assim, eles não fizeram. Eu fui lá, fiz um negócio e tal, eles falaram, a gente só tem até o fim do ano pra usar essa verba aqui. Não fizeram. Devem estar com essa história até hoje, né? O SESC tem o trabalho social legal e tal, mas tá ali em cima do gelone, quase ninguém vê e tal. Não tem um trabalho na praia, não tem um trabalho, né? Vamos melhorar isso aí. Então, por isso, para esses eventos aí, a gente quer trazer a CDL e o Sebrae. E o ACAT também. Aí, a hora que a gente trazer eles, a gente tem uma proposta desses dois aqui, ó. Aí, A gente vai incomodar. Sim. Porque daí eles não querem, né? Que CDL venha para os ingleses, para Sebrae vir, né? E a coisa assim, ó. Quando você tem um projeto que ele é bem formatado, estruturado. bem estruturado, tu consegue apoio de empresas grandes que vão colocar o nome deles ali. É isso. Esse é o nosso plano. Por que não colocar o nome ali da Ambev Total. ali? Isso. Coca-Cola, ou a cerveja? Não, e eu vou te falar, Se eu conseguir o patrocínio da Heineken, eu venho todo dia com a camiseta, boné, calça da Heineken. mas a gente fala, o próprio carnaval, ele é patrocinado pela escola, ali pela Ambev, então, só que ele é central, a gente quer trazer pra cá e a gente tem esse acesso, então a gente quer muito trazer coisas legais pra cá e ter essa agenda que a gente quer patrocinar, porque o evento a gente acredita que
que tem, primeiro, relação com a ilha, com a frente aqui, tem toda a relação com o que a gente quer trazer de positivo para o bairro, então nosso plano é exatamente esse, mas como uma agenda, não como um evento e morreu, entendeu? Então, e vocês têm assim, ó, uma coisa que vocês têm, que é importante para mim, todas essas coisas que vocês estão trabalhando agora aí, eu sempre tinha um planejamento para fazer também isso, tá? Só que eu não tenho braço para fazer tudo. Eu já não consigo cuidar bem da minha empresa, porque a gente trabalha em família, entendeu? Eu acho que a ideia é simples, é que nem eu estou fazendo. A gente dorme 2 horas e daí dá tudo certo. Mas vocês estão numa equipe grande e tem uma formação Na verdade, não é grande, não. Tem 5 pessoas na Hub hoje. Mas vocês têm uma formação de como vai ficar esse visual lá. Eu teria que contratar uma empresa para fazer esse visual para ver se eu ia ganhar dinheiro daqui a X tempo, entendeu? Sim. Então, Jaime, eu queria saber em relação ao futuro, né, do jornal, como é que vocês estão ali, vocês foram para digital agora, eu queria saber quais são os planos para frente, que vocês estão pensando em, de repente, sei lá, ir para outras redes ou ampliar nesse sentido. Qual é o plano aí do jornal para frente agora? Na verdade, assim, a gente... Cada vez a gente tem que se aperfeiçoar mais dentro do que está rolando, né? Dentro do digital. A gente vai se atualizando sempre. E o nosso foco é geração de conteúdo. Sim. Conteúdo, notícia local, notícias do norte da ilha. Sim. Esse é o nosso foco. E agora até eu estou para fazer um programa, fazer um programa para a internet, um programete para a internet que se chama Papo de Calçada. Em vídeo? Em vídeo. Ah, legal. Papo de calçada. O que eu vou fazer? Vou conversar com o cidadão comum, o seu João, tá? O cidadão comum, e vou conversar com as personalidades da cidade também, mas um papo de calçada, na calçada. Ah, legal. O nosso estúdio é a calçada, entendeu? Acho bem legal essa ideia. E a questão de vídeo, né, como entrou forte também, né? Sim. Vocês entrarem com essa linha e, querendo ou não, é o que a gente tá fazendo aqui, né? Total, A gente tá batendo papo, só tá batendo papo no estúdio, óbvio, né? Porque a gente é uma empresa de geração de conteúdo, mas o de vocês faz todo sentido. Viu? É um jornal de rua. Vou fazer um podcast na calçada, que é o meu papo. Que é o meu papo de calçada. Acho com um muito entrevistado. E eu vou falar sobre tudo. Vou falar sobre a cidade. Muito bom. Vou falar sobre a pessoa que chegou aqui, veio parar aqui nos ingleses, que veio de outra cidade, que veio de outro estado. Como é que tu veio parar? Como é que tu está vivendo? Muito bom. Entendeu? Quantos são na tua família? Então, essas coisas assim que... Sim, que aproxima e também gera conexão, né? Exatamente. É isso que gera conexão. Você também está na rua sabendo o que está acontecendo com essas pessoas que vivem aqui. Entendeu? Porque não adianta a gente só gerar conteúdo, porque a gente gera um conteúdo e as pessoas acessam lá, mais de 1 milhão de pessoas acessam lá, e cada um tem a sua opinião, deixa o seu comentário lá. Claro. Tem os comentários que dizem... Positivos e negativos. E negativos, que a gente toma pau, né? Normal, a gente toma muito pau também. A gente toma também. A gente toma muito pau. Mas isso aí é normal, cada um dentro do seu pensamento, a gente não responde para isso, porque cada um tem a sua maneira de pensar e a gente também não é o dono da verdade. E o jornal é exatamente essa dualidade é muito boa. E tudo que a gente põe no ar, a gente tem 100% de certeza da informação que a gente está levando. Sim. E vocês já chegaram a levar algum processo, alguma coisa? Não, nunca. Nunca. Benção, né? Nunca. E a gente tem hoje essa credibilidade por causa disso. E a gente tem uma credibilidade também junto no comércio local, porque eu sempre, como diretor, como dono da empresa, né, eu sempre tive a preocupação de fazer as coisas certas. Aquelas coisas que não foram tão certas, tipo assim, no tempo do impresso. Agora até não tem, a gente não tem esse tipo de problema. Mas no tempo do impresso. Deu um anúncio lá, não veio a cor que era amarelo, saiu outra cor lá na logo do cara. Só um minutinho, vou ter que mudar. Exatamente, acabou a bateria. Ô Jaime, tu, nesse tipo de marketing, você não acha que às vezes você vai abrir uma notícia e a empresa do cara que tá ali de marketing ficar vinculada a alguma notícia ruim? Não é ruim? Viu? Não é ruim, porque assim, tu tem que pensar assim, ó, e o político tinha que pensar assim também, que ele, por exemplo, ele vai fazer uma vistoria em todas as residências para ver quem é que tá
tá ligado na rede do esgoto Aham. e quem não tá ligado tem que fazer uma fossa Aham. dentro dos padrões que exige a lei dentro do município. Tem que tá? ser cobrado, né? Tem que ser cobrado. É. Daí vai, não, em 10, 3 não vão gostar e 8, Aham. 7 vão gostar. Sim, com certeza. Entendeu? De 7 vão ter a consciência Aham, de dizer assim, que 50% tem a Que consciência seja, que seja. de dizer assim, não, pô, que bacana que os caras estão fazendo. Vamos continuar daquela que tu estava só para finalizar aquele questionamento. O que era que a gente estava falando? Exato, não me lembro agora. Os Da, próximos planos da, do da, Conexão. é, Até, mas eu tinha parado num ponto específico. da credibilidade. Credibilidade. Então vai lá. Viu? A nossa credibilidade, assim, tirando da época que a gente fazia o impresso, né? Sim. Que tinha algum problema, alguma arte que não saía a cor Exata. exata como tá lá, a Impressão é logo, porque a gente é uma impressão de jornal e não tinha. Mas isso aí nunca, a gente sempre resolvia. Não, o próximo anúncio não paga nada. Isso. Ou não paga nada esse Aham. anúncio. Então, mas depois que a gente parou de fazer o impresso, Resolve na hora e faz outro. e na verdade, assim, ó, a gente, com o tempo, a gente vai aprendendo, né? A gente vai ficando calejado. Então, chegou um tempo, a gente manda o anúncio para ele. Tá, Aprova. ok, aprovou, tá ok, leu direitinho, tá tudo certinho. Aí é problema Gostou. de quem? Quem aprovou. Eu faço isso Quem muito. aprovou, A gente, quando trabalha com coisa gráfica, a gente faz muito isso, né? Questão assim, segue para aprovação e consideração. Tá ok? Tá ok? Tchau, benção. Exatamente. Passei a O responsabilidade. telefone eu vi que estava errado, veio o telefone errado. Tu aprovou. É isso aí? Então, o problema é teu. Eu te mandei para te aprovar, agora é problema teu. Caraca, é verdade. Exatamente. Jaime, foi um puta prazeraço. Eu não te conhecia ainda, o Tauã já é Já o mais conheci o antigo. Tauã. O Tauã é antigo do bairro, já conhece todo mundo. Mas foi um prazeraço. E tu tem o mesmo paixão que a gente tem pelo bairro, então isso gerou muito mais papo do que eu pensava, porque a gente tem um gosto em comum. Há mais de 1h30 aqui. não, uma hora e meia falando, porque a Tem gente... papo que sai, igual, e tem podcast que é 40 minutos. Não, e a gente porque o gosta, cara... a gente gosta muito de falar sobre o bairro, porque a gente tem uma paixão por aqui, tudo que a gente faz é voltado pro bairro também, então acho que tu também tem isso. Viu? E é que vocês estão focados nas coisas Estão muito daqui, como focados, a gente é focado também, como o nosso jornal, como a gente, como Conexão, é preocupado com as coisas do bairro. A gente não cria a notícia, a notícia que o cara fala, só cria notícia negativa do bairro. A gente cria notícia negativa para que as coisas melhorem. Sim, sim, Pra que até as um pessoas- alerta. Viu? Para que as pessoas tenham a conscientização que ele não pode jogar o esgoto dele no pluvial aqui, porque ele vai prejudicar quantas pessoas para baixo, lá onde estão as outras casas, que vai ficar fedido lá para baixo, entendeu? Sim. Na sequência do pluvial. O pluvial que vai chegar na praia, quando chover, vai levar todo aquele esgoto para a praia. Então, essa é a nossa preocupação. Ok. Com que os ingleses sejam melhor, porque eu moro aqui, Sim. eu vivo da minha empresa, do comércio local Que é daqui aqui. também, claro. Então, eu estou preocupado. A gente está sempre preocupado com as questões comunitárias, com as empresas locais, como o empresário está indo, e a gente quer que todo mundo esteja bem, porque se todo mundo está bem, a gente está bem também. Com certeza. Né? Tu consegue passar pra gente, bom, como te encontrar, como contratar, como botar, fazer um anúncio com vocês, onde que acha o jornal e como é que Claro que faz pra te sim. encontrar? Ó, a gente está no WhatsApp, que é o 48 Sim. 99625 Top. 8881. E se você botar lá Jornal Conexão, Já vai aparecer já rapidinho. vai aparecer no Google, onde você botar, já aparece também a nossa empresa aí. Com certeza. Então foi um prazeraço, não sei se o Tauã quer dar um... Quero só agradecer sua presença, tudo que a gente conversou está alinhado também com o nosso propósito, né? E o que vocês precisarem de mim, eu estou à Não, já disposição. estamos juntos. Não, esse evento de verão já estamos contando contigo, com Então, certeza. Eu acho que poderia a gente linkar alguma coisa legal também em parceria com Conexão, né? Claro, Seja com no certeza. evento de fim de ano ou As até feiras também. mesmo nessas reportagens, sim. linkar com Visite para mandarem comentário de soluções. Claro. E daí a gente consegue... Como você acha que poderia resolver esse problema? Uhum. Porque daí a tem gente essa começa... conexão. Enfim, dá sua opinião sobre este assunto. O que você acha? Isso, É, isso. com exatamente. certeza. Sobre o assunto ali que a gente ia abordar naquele momento. Coisas que veja como possibilidade de melhorar. Viu? né? A gente tem agora, inclusive, uma campanha que a gente está fazendo aí, Floripa, eu curto, eu cuido. Ah, que Exato, legal. legal. Entendeu? muito legal. Então a gente pode linkar esse Com Floripa, eu certeza. curto, eu cuido também. Aham. Porque ele tem um mote, Floripa, eu cuido, eu curto. Então, tem um mote, são 4 motes, tá? Sim. A questão ambiental, a questão comunitária, social, Sim. cultural e também política.
política, daí o cara, pô, mas é política? Sabe que hoje todo Não mundo tem tem como uma aversão à política, mas a política, a gente tem que ter política até dentro de casa para tratar exatamente. com o meu filho, com a minha Política mulher, bem mais ampla do que a gente com o meu pensa. vizinho. Então a política é um universo grandioso. Então a política, uma coisa que vocês já podem até trabalhar, a gente trabalha isso já há muito tempo e a gente conseguiu bastante na eleição anterior aí, não para prefeito, a gente conseguiu aumentar o número de eleitores no norte da ilha. Ah, sim, legal. Então, a questão assim, que a gente tem... Vou dar um número que não é o número que é o real hoje, tá? Que eu não me lembro. Eu tenho um número lá, mas não me lembro. Que a gente tem aqui 80 mil pessoas que moram aqui e 25 mil votam aqui. Entendeu? Então, a gente tem um número muito baixo de eleitor. Aqui nos ingleses, tá? Se tu pegar inglês, Santinho, Rio Vermelho, Canasvieiras, no norte da ilha, tá? Ou na cidade inteira. Tá? Então a gente tem que melhorar esses números, principalmente para nós que estamos falando sobre ingleses. Ingleses, Rio Vermelho, Santinho, onde está o público que a gente está atuando mais forte. É o seguinte, a gente tem que aumentar o número de eleitores, não porque o cara vai votar no candidato A, no candidato B, a gente não quer saber no candidato que ele vai votar. A gente precisa dele como cidadão local, como um eleitor local, um número. Para dar força. Porque ele vai servir como um número para o prefeito que está eleito lá, ele vai puxar lá na hora da eleição para onde vão as obras. Isso. Exatamente. Aí ele vai puxar. Os ingleses tinham 25 Maior mil, tá com 40 mil eleitores. Maior zona eleitoral e tal. Vamos mandar todas as primeiras obras do nosso governo para lá. Faz todo sentido. Entendeu? Na última eleição até foi ingleses que decidiu o prefeito. O Jean ganhou nos ingleses Por 1000 votos, não foi coisa assim? por 1000 votos. Por 1000 votos. Foi bizarro. Foi Foi as duas últimas urnas, uma coisa assim, né? Faltava duas urnas. No primeiro mandato, depois no segundo ele ganhou no primeiro turno, o Jean. Então, assim, então a gente precisa desse número de pessoas votantes aqui no norte da ilha. Então, é outra coisa que eu sugiro para vocês aí, para Coisa vocês linda. Sensacional. pensarem também. Com certeza. Jaime. Muito obrigado, viu? Muito obrigado aí pela presença e pela experiência aí que tu dividiu com a gente. Muito obrigado para vocês, muito obrigado amigo. pelo convite, obrigado para você que vai assistir com a gente. Vai assistir conosco o Pé na Areia, né? O Pé na Areia, o podcast aí, que vai dizer assim, estão falando bobagem. Ah, não, isso está certo, está dentro do meu pensamento. Coisa e a linda. gente não está aqui para ser também o absoluto, né? Porque ninguém é absoluto. Não, sem e tem dúvida. a certeza de Com tudo. certeza. Maravilha. Muito obrigado. Vamos lá. Valeu.